Quando a executiva de marketing Sabrina Ellis pega o ônibus errado e acaba preso na rural Willow Creek, em vez de seu retiro de spa de luxo, ela nunca espera encontrar conexão com o fazendeiro estoico Caleb Maddox. O encontro inesperado desafia tudo o que ela pensava que queria na vida, provando que às vezes se perder é a única maneira de descobrir onde você realmente pertence. Antes de começarmos esta história, comente abaixo de onde você está assistindo. Sabrina Ellis agarrou sua bolsa de grife firmemente enquanto o ônibus ronca ao longo da estrada rural. O assistente de marketing de 27 anos de idade de Chicago foi usado para arrancar arranha-céus e ruído do metrô, não inúmeros campos e o cheiro de feno fresco. Ela verificou o telefone novamente. Sem sinal. Ótimo, ela murmurou, empurrando os cabelos escuros atrás da orelha. Ela havia planejado neste fim de semana escapada por meses. Depois de trabalhar de 60 horas na empresa de marketing, ela precisava desesperadamente de uma pausa. O retiro do Spa Vineyard parecia perfeito na brochura. Tratamentos de massagem, degustações de vinho e nenhum cliente exigente. Mas algo parecia errado. O cenário do lado de fora não combinou com as fotos que ela viu online. Exausta de sua semana, Sabrina colocou seus fones de ouvido e caiu para dormir enquanto o ônibus continuava pela estrada sinuosa. Quando ela acordou, o ônibus estava completamente vazio. Sabrina piscou confuso. Do lado de fora da janela não havia nada além de terras agrícolas abertas e um pequeno sinal de madeira que dizia: "Bem-vindo a Willow Creek." Com licença, ela chamou o motorista, agarrando sua mala. Isso não pode estar certo. Eu deveria estar no Hillcrest Vineyard Spa. O motorista idoso balançou a cabeça. Nenhum vinha em torno dessas partes, senhorita. Este é Willow Creek, última parada nesta rota. Mas tem que haver algum erro, insistiu Sabrina, pânico subindo em sua voz. Quando é o próximo ônibus? De volta a Chicago? Não até amanhã de manhã, receio. Sabrina saiu do ônibus para o ar refrescante da noite, assistindo impotente enquanto ele se afastava. Ela olhou em volta para a rua principal quase deserta, com um punhado de pequenas lojas todas fechadas para o dia. O único lugar que mostrava sinais de vida era um celeiro branco no final de um caminho de cascalho, suas janelas brilhando com luz quente. Com seus saltos altos afundando na terra, Sabrina arrastou sua mala em direção ao celeiro. Quando ela se aproximava, ela podia ouvir o som de um rádio tocando música country antiga. "Olá?" Ela ligou entrando. "Alguém está aqui?" Um homem alto com ombros largos se virou, surpreendendo. Ele usava uma camisa de flanela simples, com as mangas enroladas revelando antebraços fortes e bronzeados. Seu rosto era bonito, mas sério, com olhos azuis profundos que a consideravam suspeita. "Estamos fechados", disse ele simplesmente, voltando para as caixas de vegetais que ele estava classificando. "Eu não sou um cliente", explicou Sabrina, tentando manter sua voz firme. "Peguei o ônibus errado e agora estou preso aqui até amanhã. Meu telefone não tem sinal e preciso encontrar um lugar para ficar hoje à noite." O homem se virou novamente, olhando-a de cima a baixo, de sua blusa elegante aos saltos caros. "Você definitivamente não é daqui", disse ele, sua voz áspera. "Chicago", respondeu Sabrina, tremendo um pouco quando o frio da noite se acalmou. Sem uma palavra, o homem tirou o casaco e o colocou sobre seus ombros. O calor dela a envolveu imediatamente, junto com o perfume de pinheiro e terra. "Eu sou Caleb Maddox", ele finalmente disse. "Esta é a minha fazenda. Sabrina Ellis, eu deveria estar em um retiro de spa, não?" Ela gesticulou. "Qualquer que seja este lugar." "Willow Creek", disse Caleb, uma pitada de defensividade em sua voz. "É uma boa cidade." "Tenho certeza de que é", disse Sabrina rapidamente. "Mas há um hotel ou algo por aqui?" Caleb balançou a cabeça. "O hotel mais próximo fica a 30 milhas de distância." O coração de Sabrina afundou. "Então, o que eu devo fazer?" Caleb ficou em silêncio por um momento, como se tivesse um debate interno. "Eu tenho um quarto de hóspedes", ele finalmente disse. "Na casa antiga. Você pode ficar lá esta noite." Sabrina hesitou.
Fique com um completo estranho no meio do nada? Mas que escolha ela teve? Você pegou o ônibus errado, acrescentou Caleb, sua expressão amolecendo um pouco. Mas talvez você esteja exatamente onde você deveria estar. As palavras pendiam no ar entre eles, inesperadas e estranhamente reconfortantes. Obrigado, disse Sabrina, surpreso com sua bondade. A fazenda de Caleb era modesta, mas limpa, com móveis simples e nenhum dos toques sofisticados que Sabrina estava acostumado em seu apartamento na cidade. O quarto de hóspedes tinha uma colcha velha na cama e cortinas que pareciam feitas à mão. O banheiro está no corredor, disse Caleb, de pé desajeitadamente na porta. A cozinha está lá embaixo se você ficar com fome. Ajude a si mesmo. Antes que Sabrina pudesse agradecer, novamente ele se foi. Seus passos pesados se retiravam pelo corredor. Sozinho na sala desconhecida, Sabrina sentou-se na beira da cama, lutando contra as lágrimas de frustração. Sem fim de semana de spa, sem relaxamento. Apenas uma casa estranha em uma cidade que ela nunca tinha ouvido falar, e um fazendeiro mal-humorado que mal falou. Ela pegou o telefone, esperando um milagre, mas ainda não há sinal. Com um suspiro, ela desempacotou as TADs e se preparou para dormir, imaginando como sobreviveria até o ônibus da manhã. Na manhã seguinte, Sabrina acordou com o cheiro de café e bacon. Após o aroma no andar de baixo, ela encontrou Caleb na cozinha preparando o café da manhã. Manhã, disse ele, deslizando um prato de ovos e bacon do outro lado do balcão. Café? Por favor, disse Sabrina, surpresa com o gesto. Você não teve que cozinhar para mim? Caleb lhe derramou uma caneca de café preto forte. Todo mundo tem que comer. Enquanto comiam em silêncio constrangedor, Sabrina notou como a cozinha de Caleb, embora básica, estava impecável. Suas roupas, embora usadas, eram bem mantidas. Havia um cuidado e precisão para tudo ao seu redor. A que horas chega o ônibus? Ela perguntou, quebrando o silêncio. O telefone de Caleb tocou antes que ele pudesse atender. Sua expressão escureceu, enquanto ele ouvia o chamador. Entendo, disse ele. Obrigado por me avisar. Ele desligou e olhou para Sabrina. Isso foi Tom, o motorista do ônibus. O ônibus quebrou a 80 quilômetros daqui. Não será consertado até segunda-feira o mais cedo possível. Segunda-feira? Sabrina quase engasgou em seu café. Mas não posso ficar aqui até segunda-feira. Eu tenho uma vida, um emprego. Preciso voltar para Chicago. O serviço de táxi mais próximo fica em Oakville e eles não saem até aqui, disse Caleb com naturalidade. Parece que você está preso aqui no fim de semana. Sabrina colocou a cabeça nas mãos. Isso não pode estar acontecendo. Não é tão ruim aqui, disse Caleb, uma pitada de defensividade retornando à sua voz. Muito ar fresco, sem tráfego, sem ruído. E nenhum sinal de telefone sem internet e nenhuma maneira de dizer ao meu chefe que não voltarei na segunda-feira de manhã, rebateu Sabrina. Caleb deu de ombros. Eu tenho um telefone fixo. Você pode fazer ligações. E há internet na biblioteca da cidade, mas está fechada nos fins de semana. Sabrina respirou fundo, tentando se acalmar. Posso usar seu telefone? Depois de fazer várias ligações, para seu chefe explicando a situação, a sua amiga para cancelar seus planos de brunch de domingo e o retiro do spa para reclamar de suas direções enganosas, Sabrina se sentiu um pouco melhor. Obrigado, disse ela a Caleb, que trabalhava na mesa da cozinha na papelada enquanto fazia suas ligações. E eu acho... Obrigado por me deixar ficar até segunda-feira. Não há muita escolha, disse Caleb, mas seu tom não era cruel. Eu tenho trabalho a fazer hoje. Você pode aparecer ou ficar aqui. Surpresa com o convite, Sabrina considerou suas opções. Fique sozinho em uma casa estranha ou siga esse homem tranquilo e misterioso em torno de sua fazenda? Eu vou, ela decidiu, mas não estou exatamente vestido para o trabalho da fazenda. Caleb olhou para as roupas da cidade e assentiu. Minha irmã deixou algumas roupas aqui da última vez que visitou. Eles podem se encaixar em você. O jeans e a camisa de flanela que Caleb encontrou para ela era mais casual do que qualquer coisa que Sabrina usava em anos, mas eles eram confortáveis. Ela enrolou as mangas e o seguiu onde o sol da manhã já estava brilhante no céu azul claro.
A fazenda era maior do que Sabrina havia percebido. Além do celeiro principal em que ela entrou na noite anterior, havia vários outros edifícios, campos de culturas e um galinheiro onde uma dúzia de galinhas grudadas e arranhadas no chão. "Você mora aqui todo sozinho?" Ela perguntou enquanto Caleb colecionava ovos do Coop. "Só eu", ele confirmou. "Tem sido assim há 5 anos. 5 anos é muito tempo para ficar sozinho", disse Sabrina antes que ela pudesse se impedir. Caleb lhe entregou a cesta de ovos. "Não estou sozinho. Eu tenho a fazenda." À medida que o dia passava, Sabrina se viu atraída para o ritmo da vida agrícola. Caleb ensinou-lhe como alimentar as galinhas, mostrou-lhe a horta onde ele cultivou tomates, alface e cenoura e explicou como ele forneceu produtos frescos a restaurantes e lojas locais. "Então você é um empresário", disse Sabrina, impressionado com a operação. Caleb parecia desconfortável com a descrição. "Eu sou um fazendeiro", ele corrigiu. "Minha família trabalhou nesta terra por gerações." À tarde, os braços de Sabrina doíam por carregar baldes de ração e seu rosto se aqueceu do sol. Mas, estranhamente, ela não se importava. Havia algo satisfatório no trabalho físico, tão diferente de seus dias sentados em um computador no escritório de marketing. "Você está bem", disse Caleb enquanto voltavam para casa, a coisa mais próxima de um elogio que ele lhe deu o dia todo. Sabrina sentiu, se sorrir. "Obrigado. É diferente do que estou acostumado." "Diferentes ruins ou diferentes?" Caleb perguntou, uma pitada de curiosidade em sua voz. Sabrina considerou a questão. "Apenas diferente, mas não tão ruim quanto eu pensei que seria." Naquela noite, depois de um simples jantar de ensopado caseiro, eles se sentaram na varanda, da frente de Caleb, observando o pôr do sol pintando o céu em tons de laranja e rosa. O silêncio entre eles se sentia mais confortável agora. "Sua fazenda é linda", disse Sabrina honestamente. "Quanta terra você tem?" "Cerca de 2.000 acres", respondeu Caleb, bebendo um copo de água. Os olhos de Sabrina se arregalaram. 2.000? Isso é muito." Caleb assentiu. "Meu avô começou com 50 acres. Meu pai se expandiu para 500. Comprei o resto quando o velho Jenkins queria vender." "Você deve estar indo bem para pagar tudo isso", observou Sabrina. Caleb deu de ombros, claramente desconfortável falando sobre dinheiro. "A fazenda fornece o que eu preciso." Quando a escuridão caiu, os vagalumes começaram a aparecer, suas pequenas luzes piscando nos campos ao redor da casa. Sabrina nunca tinha visto nada parecido em Chicago. "É como mágica", ela sussurrou assistindo à exibição. Pela primeira vez, Caleb sorriu, um sorriso pequeno e fugaz que transformou seu rosto sério. "O show de luzes da natureza acontece todo verão." Sabrina se viu olhando para ele, surpresa com a forma como esse simples sorriso o mudou. Naquele momento, Caleb Maddox não era apenas o agricultor áspero que a levou com relutância. Ele era um homem com profundidades que ela não havia vislumbrado antes. E em algum lugar no fundo, algo mudou. Este fim de semana preso em Willow Creek de repente não parecia um desastre, afinal. Quando entraram, o telefone de Caleb tocou novamente. Ele respondeu, sua expressão escurecendo enquanto ouvia. "Tudo bem?" Sabrina perguntou quando ele desligou. "Tempestade chegando amanhã", disse ele, sua voz apertada de preocupação. "Vai ser ruim." Sabrina olhou pela janela para o céu noturno transparente. "Mas é tão bom. O tempo muda rapidamente aqui", explicou Caleb. "Precisa garantir tudo antes que ele atinja." Ele olhou para ela, preocupação evidente em seus olhos. Azuis. "Parece que estamos em um dia difícil amanhã. Espero que você não se importe de ficar um pouco molhado." Sabrina pensou em seu fim de semana planejado de spa. A água do pepino, a música suave, as vestes de pelúcia. Então ela olhou para Caleb, com seu rosto honesto e mãos calejadas. "Eu vou ajudar o mais que puder", prometeu, surpreendendo-se com o quanto ela quis dizer isso. Caleb assentiu, aquele pequeno sorriso aparecendo novamente. "Tenha um pouco de descanso. Tomorrow vai ser um longo dia." Enquanto Sabrina subiu as escadas para o quarto de hóspedes, ela percebeu algo estranho. Pela primeira vez em meses, ela não estava pensando em trabalho, ou prazos, ou sua promoção pendente.
Em vez disso, sua mente estava cheia de galinhas e hortas, e a maneira como os olhos de Caleb enrugaram quando ele quase sorriu. Ela adormeceu ao som de grilos cantando do lado de fora da janela, imaginando o que amanhã traria esse desvio inesperado chamado Willow Creek. Na manhã seguinte, nuvens escuras se reuniram no horizonte quando Sabrina seguiu Caleb ao redor da fazenda. O ar parecia pesado com a tempestade que se viu, e um vento forte já havia começado a soprar. Precisamos mover as mudas jovens para a estufa, explicou Caleb, sua voz levantada contra o vento crescente, e garantir qualquer coisa que possa se afastar. Sabrina assentiu, enrolando as mangas da camisa de flanela emprestada. Apenas me diga o que fazer. Durante as próximas horas, eles trabalharam lado a lado, movendo plantas, fechando persianas e protegendo equipamentos. Os relatórios de marketing e as apresentações do PowerPoint da Sabrina pareciam um mundo de distância, enquanto ela carregava bandejas de mudas de vegetais para a segurança da estufa. Você é um trabalhador esforçado, disse Caleb ao terminar, de amarrar uma lona sobre os fardos de feno. Não esperava isso de uma garota da cidade. Há muita coisa que você não sabe sobre mim, respondeu Sabrina, escovando a poeira de suas mãos. Assim como há muito, eu não sei sobre você. Caleb olhou para o céu escuro. Vamos entrar. Tempestade está quase aqui. Eles haviam chegado à varanda quando as primeiras gotas de chuva fortes começaram a cair. Em questão de minutos, ele se transformou em uma chuva, com raios piscando no céu e trovão em expansão no alto. Uau, disse Sabrina, observando a chuva da segurança da varanda coberta. Você não estava brincando sobre ser ruim. Caleb ficou ao lado dela, seu ombro quase tocando o dela. As tempestades do país são diferentes das da cidade, nada bloqueando a vista aqui. Um flash particularmente brilhante de raios iluminou seu rosto, destacando sua mandíbula forte e a intensidade em seus olhos azuis. Sabrina sentiu a respiração dele. Como ela não percebeu antes o quão bonito ele realmente era. Devemos verificar o porão, disse Caleb, afastando-se. Certifique-se de que não está inundando. A antiga fazenda rangeu e gemeu com a força do vento enquanto desceu as escadas. O porão estava seco, mas Caleb insistiu em verificar todas, as janelas e a base para qualquer sinal de vazamento. Você realmente se importa com esse lugar, observou Sabrina, enquanto ela segurava uma lanterna para ele. Está na minha família há gerações, respondeu Caleb, sua voz ecoando no espaço sombrio. Meu avô construiu esta casa com suas próprias mãos. Isso é incrível, disse Sabrina honestamente. Em Chicago, ninguém sabe quem construiu. Seu prédio de apartamentos. Ninguém se importa. Caleb se endireitou, olhando para ela curiosamente. Você gosta de morar na cidade? A pergunta a surpreendeu. Acho que nunca pensei sobre isso. É exatamente onde eu sempre estive. Mas você gosta? Ele pressionou. Sabrina considerou a questão. Gosto da conveniência, os restaurantes, as compras, a energia, mas às vezes... Ela hesitou. Às vezes parece que estou apenas correndo de um lugar para outro sem realmente experimentar nada. A energia saiu repentinamente, deixando-os na escuridão, exceto pelo feixe da lanterna. Timing perfeito, disse Caleb secamente. Vamos lá em cima, eu tenho velas e rádio da bateria. A fazenda assumiu um sentimento aconchegante e íntimo quando Caleb acendeu velas por toda a sala de estar. A tempestade continuou a se enfurecer. Do lado de fora, chuta contra as janelas e trovões, sacudindo as paredes antigas. Isso acontece com frequência? Sabrina perguntou, estabelecendo se no sofá gasto, mas confortável. Poucas vezes por ano, disse Caleb, ligando um rádio movido à bateria que instalava com o relatório meteorológico local. Normalmente não é tão ruim. A voz do repórter alertou para a inundação, repentina linhas de energia índia e abatidas em todo o condado, aconselhando todos a ficarem dentro de casa. Sabrina tentou não pensar no que isso pode significar para seu retorno a Chicago. Parece que estamos presos aqui, disse Caleb, expressando suas preocupações. História do meu fim de semana. Sabrina suspirou. Mas pelo menos estamos secos. Caleb sentou,
Caleb-se em uma poltrona em frente a ela, seu rosto iluminado pelo brilho quente das velas. Por um momento, nenhum deles falou ouvindo a tempestade e o rádio crepitante. Então, Sabrina finalmente disse: "Conte-me sobre você, Caleb Maddox. O que um fazendeiro faz quando não está cultivando?" Uma sombra cruzou o rosto de Caleb. "Já não há muito a dizer. Eu trabalho, como eu durmo. Sem família, sem amigos." Sabrina pressionou curioso sobre esse homem solitário. "Meus pais passaram há 10 anos, disse Caleb em silêncio. "Acidente de carro. Minha irmã mora na Califórnia com o marido e os filhos. Eu os vejo no Natal, geralmente." "Sinto muito por seus pais", disse Sabrina suavemente. "E amigos?" Caleb deu de ombros. "Tenho alguns. Meu amigo Mike dirige a loja de feeds na cidade. Às vezes pegamos uma cerveja." "É isso?" Sabrina não pôde deixar de perguntar. "Que tal?" Ela hesitou, sem saber se deveria arrancar ainda mais. E os relacionamentos? As chamas de vela brilhavam quando Caleb mudou em seu assento. "Não mais." A finalidade em seu tom deixou claro que o assunto estava fechado, mas Sabrina não pôde deixar de se perguntar o que havia acontecido para torná-lo tão guardado. "E você?" Caleb perguntou, girando as mesas. "Tem alguém esperando por você de volta em Chicago?" "Não", admitiu Sabrina. "Estou muito ocupado com o trabalho. Estou pronto para uma promoção em breve e é tudo o que estou pensando há meses." "Que tipo de trabalho?" "Marketing. Crie campanhas para vários clientes, principalmente marcas de luxo. Meu chefe diz que tenho um talento especial para saber o que as pessoas querem antes que elas mesmas." A expressão de Caleb era ilegível. "Parece importante." "É para mim", disse Sabrina, uma pitada de defensividade em sua voz. "Eu trabalhei duro para chegar onde estou." "Nunca disse que não", respondeu Caleb. "Apenas diferente do que valorizamos por aqui." "E o que é isso?" "Honestidade. Trabalho duro que produz algo real. Comunidade." Os olhos de Caleb encontraram os dela na sala. De velas. Coisas que duram. Algo sobre suas palavras deixou Sabrina desconfortável, como se ele estivesse sugerindo que sua vida em Chicago era de alguma forma menos significativa do que sua vida aqui. "O marketing não é apenas vender coisas que as pessoas não precisam", argumentou. "Trata-se de conectar produtos com as pessoas que os desejam, criando histórias que ressoam." "Histórias", repetiu Caleb. "Mas são histórias verdadeiras?" Antes que Sabrina pudesse responder, um forte acidente veio de fora, fazendo com que os dois saltassem. "Fique aqui", ordenou Caleb, pegando uma capa de chuva e uma lanterna antes de sair para a tempestade. Sabrina esperou ansiosamente, observando a janela enquanto o feixe de sua lanterna se movia pelo quintal. Depois do que parecia uma eternidade, ele voltou encharcado apesar da capa de chuva. "O carvalho caiu sobre a garagem", ele relatou, sacudindo água dos cabelos. "Não vamos a lugar nenhum até que seja liberado, mesmo depois que a tempestade passar." "Ótimo", Sabrina murmurou. Outro atraso. Caleb removeu o casaco molhado e as botas. "Vou ligar para Mike de manhã. Ele tem uma serra elétrica. Vamos." "Limpar." Sabrina assentiu, de repente se sentindo culpada por sua queixa. "Obrigado por tudo. Eu sei que não sou exatamente um convidado bem-vindo." "Você não é indesejável", disse Caleb, sua voz mais suave do que ela já ouviu isso antes. "Faz muito tempo que eu tenho companhia." A honestidade em sua voz tocou algo em Sabrina. "Bem, eu aprecio você me deixar ficar e me ensinando sobre a fazenda." Caleb passou a mão pelos cabelos úmidos, fazendo-o se levantar de uma maneira inesperadamente cativante. "Você é um aprendiz rápido." O elogio a aqueceu mais do que deveria. "Então vamos apenas sentar no escuro a noite toda?" Ela perguntou, tentando aliviar o clima. "Recebi algumas cartas de jogo", ofereceu Caleb. "Ou lá é uma prateleira de livros no estudo." "Os cartões parecem bons", disse Sabrina. "Mas eu te aviso, sou muito competitivo." A boca de Caleb se contorceu, no que poderia ter sido o começo de um sorriso. Não esperaria nada menos de uma garota da cidade. Eles tocaram Gin Rummy à luz de velas, a tempestade continuando lá fora.
Sabrina venceu as primeiras mãos, mas Caleb logo pegou sua estratégia. Você não é tão fácil de ler quanto eu pensava, ele comentou depois de ganhar sua terceira mão consecutiva. É isso que você pensou? Que eu seria fácil de ler? Sabrina perguntou embaralhando os cartões. Quando você apareceu naqueles sapatos chiques com a mala de grife? Sim, eu pensei que você tinha descoberto. E agora? Os olhos de Caleb encontraram os dela do outro lado da mesa. Agora não tenho tanta certeza. O ar entre eles se sentiu carregado, como a tempestade havia se movido de alguma forma dentro de casa. Sabrina lidou com a próxima mão, ciente de todos os movimentos das mãos de Caleb, enquanto ele organizava suas cartas. Sua vez. Ela lembrou quando ele ficou em silêncio por muito tempo. A noite se estendeu, com mais jogos de cartas e, eventualmente, conversas que fluíam mais livremente do que antes. Caleb contou a ela sobre crescer na fazenda, sobre os buracos de natação de verão e passeios de trenó de inverno. Sabrina compartilhou histórias de dias de faculdade e sua primeira entrevista de emprego, onde derramou café em sua blusa branca antes de conhecer o CEO. O que você fez? Caleb perguntou genuinamente interessado. Entrei com meu blazer abotoado no pescoço, preguei a entrevista e depois desmaiei da exaustão pelo elevador depois. Sabrina riu. A risada profunda de Caleb se juntou ao dela, o som aquecendo a sala mais do que qualquer vela. Por volta da meia-noite, a tempestade começou a diminuir, o trovão se movendo mais longe e a chuva diminuindo para um padrão suave. Devemos dormir um pouco, disse Caleb em pé e se alongando. Tenho muita limpeza para fazer amanhã. Sabrina assentiu. De repente relutou para a noite terminar. Obrigado por esta noite. Foi... bom. Foi, concordou Caleb, sua voz quieta. Eles ficaram de frente para o outro na sala de velas, nem se movendo em direção às escadas. Sabrina sentiu seu coração batendo mais rápido quando Caleb deu um passo mais perto. Sabrina, ele começou. Então parou, como se não tivesse certeza do que queria dizer. Sim, ela levou, prendendo a respiração. O momento se estendeu entre eles, cheio de possibilidades. Então Caleb deu um passo atrás, sua expressão fechando novamente. Boa noite, ele disse simplesmente virando-se. Boa noite, respondeu Sabrina, tentando esconder sua decepção. Em seu quarto, Sabrina estava acordada, ouvindo a tempestade desbotada, repetindo a noite em sua mente. O que quase aconteceu no andar de baixo? E por que ela se sentiu tão confusa sobre um homem que conheceu por apenas 2 dias? A manhã veio com céu claro, e sol que pareciam zombar da destruição deixada pela tempestade. Gamos e detritos espalharam o quintal e a enorme árvore de carvalho bloqueou completamente a entrada da garagem. Mike está vindo com a serra elétrica, informou Caleb enquanto tomavam café da manhã. Deveria ter o caminho limpo à tarde. Então eu posso pegar o ônibus amanhã? Sabrina perguntou, surpresa com sua própria falta de entusiasmo. Caleb assentiu, sem encontrar os olhos. Se as estradas estiverem claras o suficiente. Eles passaram a manhã limpando o quintal, trabalhando juntos em um ritmo que agora parecia familiar. Sabrina se viu percebendo pequenas coisas sobre Caleb, da maneira que ele sempre verificou se ela precisava de ajuda antes de passar para a próxima tarefa, como ele parecia saber exatamente quando um ramo seria pesado demais para ela. A satisfação, silenciosa em sua expressão quando terminasse um trabalho difícil. Mike chegou depois do almoço, um homem amigável com um rosto desgastado e um sorriso fácil. Ele parecia surpreso ao ver Sabrina. Bem, disse ele, olhando dela para Caleb com óbvia curiosidade. Não sabia que você tinha companhia, Cal. Sabrina está preso aqui até o ônibus, explicou Caleb rapidamente. Ela seguiu o caminho errado. Sorte para você, disse Mike com uma piscadela que fez Sabrina corar. Os 2 homens fizeram um trabalho rápido do Fallen Tree, cortando-a em pedaços gerenciáveis e limpando a entrada da garagem. Sabrina ajudou a empilhar os galhos menores, cientes de Mike assistindo a ela e Caleb com interesse. Vocês 2 parecem funcionar bem juntos, ele comentou enquanto pareciam para a água. Sabrina está ajudando na fazenda, disse Caleb, seu tom neutro.
Garota de Chicago foi país, Mike sorriu. Quem teria pensado? É apenas temporário, Sabrina lembrou os dois, ignorando a pontada que sentiu nas palavras. Quando Mike saiu, ele deu a Sabrina um aperto de mão quente. Prazer em conhecê-lo. Talvez vemos você em torno dessas peças novamente algum dia. Talvez, ela respondeu, embora ambos soubessem que era improvável. O sol da tarde estava quente quando Sabrina e Caleb terminaram de limpar o quintal. Uma cabra que escapou de sua caneta vagou, olhando o lenço de Sabrina que pendia do bolso de trás. Cuidado, alertou Caleb, mas era tarde demais. A cabra pegou o lenço de seda e afastou, o tecido colorido pendurado em sua boca. Ei, Sabrina ligou, perseguindo. Esse é o meu lenço favorito. A cabra se esquivou de suas tentativas de agarrá-la, levando-a em uma perseguição selvagem ao redor do quintal, enquanto Caleb assistia, divertido em seu rosto. Não fique lá, Sabrina o chamou. Me ajude! Caleb se juntou à perseguição, encurralando a cabra contra o celeiro. Quando Sabrina pegou seu lenço, a cabra disparou de repente entre as pernas, fazendo com que ela perdesse o equilíbrio. Ela caiu para trás, direto nos braços de Caleb. Ele a pegou facilmente, firmando-a contra o peito dele. Por um momento, eles permaneceram congelados assim, os braços em volta da cintura dela. As costas pressionaram contra ele. Você está bem? Ele perguntou, sua voz baixa perto da orelha dela. Sabrina virou os braços para encará-lo, de repente, ciente de quão perto eles estavam. Estou bem, ela conseguiu dizer, embora seu coração estivesse correndo. Os olhos de Caleb caíram nos lábios e depois de volta para os olhos. A tensão entre eles era palpável, elétrica. Então a cabra apareceu alto, ainda segurando o lenço, e o momento quebrou. Ambos riram, o som liberando parte da tensão. Eu vou entender, prometeu Caleb, e ele fez, recuperando o lenço agora um tanto encharcado da cabra impenitente. Acho que agora tenho uma lembrança de Willow Creek, disse Sabrina, segurando o lenço úmido com um sorriso. Acho que você faz, concordou Caleb, aquele sorriso raro aparecendo brevemente. Enquanto voltavam para casa, suas mãos roçaram acidentalmente. Nenhum dos dois se afastou por várias etapas, o breve contato dizendo mais do que as palavras poderia. Naquela noite, quando o sol começou a se pôr, eles se sentaram no balanço da varanda, um silêncio confortável entre eles. O ar estava fresco após a tempestade, cheio do cheiro de terra molhada e flores florescendo. Sua vida aqui, Sabrina começou. Depois parou procurando as palavras certas. É lindo de uma maneira que eu nunca esperei. Caleb olhou para ela surpresa. A maioria das pessoas da cidade acha chato. Não é chato, disse ela honestamente. É real. Tudo tem um propósito, uma razão. Em Chicago, às vezes sinto que estou apenas passando por movimentos sem saber o porquê. Mas você vai voltar amanhã, afirmou Caleb. Não uma pergunta, mas um fato. Eu tenho que, disse Sabrina, embora as palavras parecessem pesadas em sua boca. Meu trabalho, meu apartamento, minha vida, está tudo lá. Caleb assentiu, sua expressão ilegível. Claro, mas vou me lembrar deste fim de semana, acrescentou suavemente. Eu vou me lembrar de você. Algo brilhou nos olhos de Caleb. Pain, talvez, ou saudade. Mas ele rapidamente desviou o olhar, concentrando-se no pôr do sol. Está ficando tarde. Devemos entrar. Naquela noite, Sabrina empacotou seus pertences preparando-se para o ônibus da manhã. Suas roupas de grife e saltos altos pareciam fora do lugar agora, como se eles pertenciam a outra pessoa. Ela dobrou as roupas emprestadas da irmã de Caleb na cama, passando a mão sobre a flanela macia uma última vez. Amanhã retornaria a Chicago, a relatórios de marketing e reuniões de clientes, para jantares de viagem comidos sozinhos em seu apartamento. E Caleb ficaria aqui, cuidando de sua fazenda, vivendo a vida solitária que ele escolheu. No entanto, algo mudou entre eles nesses 3 dias. Algo que nenhum deles esperava e nenhum deles parecia pronto para reconhecer. Enquanto Sabrina subiu, na cama para ela ontem à noite na fazenda, ela se perguntou o que poderia ter sido se eles se conhecessem em diferentes circunstâncias. Se ela não fosse uma garota da cidade com ambição,
e ele não era um agricultor de campo com um passado, não discutia, mas eles eram quem eram. E amanhã sua breve conexão terminaria, ou assim ela pensou. Segunda-feira de manhã surgiu brilhante e clara, como se a tempestade nunca tivesse acontecido. Sabrina estava no quarto de hóspedes, olhando para o reflexo no pequeno espelho. Ela voltou para as roupas da cidade, calças de cabeceira, uma blusa elegante e aqueles saltos altos impraticáveis. Depois de 3 dias em flanela e jeans, eles se sentiram estranhos, constrangantes. No andar de baixo, Caleb estava fazendo café da manhã, o cheiro de café e bacon enchendo a cozinha. Eles comeram principalmente em silêncio, o relógio na parede correndo alto, contando os minutos até que o ônibus chegasse. Liguei para a estação, disse Caleb, quebrando o silêncio. O ônibus está no cronograma hoje. Deve estar aqui, às 10. Sabrina assentiu, empurrando seus ovos em seu prato. Obrigado por tudo. Acabei de fazer o que alguém faria, respondeu Caleb sem encontrar os olhos. Nem ninguém, disse Sabrina suavemente. Você. Algo mudou na expressão de Caleb, um lampejo de emoção rapidamente mascarado. Ele ficou abruptamente, levando seu prato vazio para a pia. Devemos começar logo. Sabrina o seguiu do lado de fora até sua antiga caminhonete. Sua mala de grife parecia fora do lugar na cama do caminhão, coberta por uma leve camada de poeira da fazenda que ela não se incomodou em limpar. Enquanto eles dirigiam em direção à cidade, Willow Creek parecia diferente pela luz da manhã. Não o lugar desolado que ela pensou primeiro, mas uma pequena e encantadora comunidade acordando para começar a semana. Os agricultores já estavam em seus campos. A loja geral estava abrindo suas portas e as crianças esperavam nos cantos do ônibus escolar. É uma cidade agradável, disse Sabrina, quebrando o silêncio. Disse isso, respondeu Caleb, uma pitada de orgulho em sua voz. Eles chegaram à parada de ônibus com 15 minutos de sobra. Caleb estacionou o caminhão, mas não fez nenhum movimento para sair, suas mãos ainda segurando o volante. Obrigado novamente, disse Sabrina, sem saber o que mais dizer. Por me deixar ficar. Caleb assentiu, sua mandíbula com força. Não foi um problema. Um silêncio constrangedor caiu entre eles, cheio de todas as coisas que nem pareciam capazes de dizer. Eu deveria... Sabrina gesticulou em direção à parada de ônibus. Certo, disse Caleb, finalmente se mudando para sair do caminhão. Ele recuperou a mala dela por trás e colocou-a na calçada. Eles ficaram de frente para o outro, o sol da manhã lançando longas sombras atrás deles. Bem, disse Sabrina, oferecendo a mão. Adeus, Caleb. Caleb olhou para a mão dela por um momento antes de tomar sua palmeira calejada quente contra a dela. Adeus, Sabrina. Ela esperou que ele dissesse algo mais, para lhe dar um motivo para ficar, mas ele permaneceu em silêncio, seus olhos azuis ilegíveis. O som do ônibus que se aproximava quebrou o momento. Sabrina afastou a mão, de repente ciente de que em alguns minutos ela teria ido embora, voltando para sua vida real. Quando o ônibus parou, as portas se abrem, Caleb finalmente falou. Sabrina, disse ele, sua voz baixa e intensa. Você fez este lugar parecer mais do que a terra. Você fez parecer em casa. As palavras a atingiram como uma força física, roubando a respiração. Antes que ela pudesse responder, ela se viu se movendo em sua direção, fechando a distância entre eles. Seus lábios encontraram o dele em um beijo que surpreendeu os dois. Tenham a princípio, depois se aprofundando com todos os sentimentos que haviam deixado não dito. Quando eles se separaram, Sabrina viu uma vulnerabilidade nos olhos de Caleb, que ela nunca havia vislumbrado antes. Eu tenho que ir, ela sussurrou, lágrimas ameaçadoras. O motorista do ônibus buzinou impaciente. Eu sei, disse Caleb, recuando, sua expressão se fechando novamente. Sabrina pegou a mala e embarcou no ônibus, encontrando um assento na janela. Quando o ônibus se afastava, ela pressionou a mão contra o copo, observando a figura de Caleb crescer menor até que ele era apenas uma silhueta distante contra o céu da manhã. Horas depois, Sabrina entrou em seu apartamento em Chicago. Os sons da cidade, chifres de carros, sirenes,
O trem elevado estridente nas proximidades, um contraste chocante com o tranquilo de Willow Creek. Sua secretária eletrônica piscou com mensagens, a maioria de seu chefe lembrando sobre a importante reunião do cliente amanhã. Ela desempacotou metodicamente, colocando suas roupas no cesto, exceto por um item: o lenço de seda que a cabra roubou, agora limpa, mas ainda carregando uma pequena lágrima em um canto. Ela o segurou por um momento antes de dobrá-lo cuidadosamente e colocá-lo em sua gaveta. Terça de manhã trouxe um retorno à rotina. Sabrina vestiu seu traje de trabalho habitual, aplicou sua maquiagem perfeitamente e foi para o escritório, café na mão. Lá está ela! Seu chefe, Karen, exclamou quando Sabrina entrou. Nossa garota do país volta. Como foi seu fim de semana de spa? Eu nunca cheguei ao spa, admitiu Sabrina. Peguei o ônibus errado e acabei em uma pequena cidade chamada Willow Creek. As sobrancelhas de Karen dispararam. Você está brincando? O que você fez? Eu morreria sem minhas comodidades. Na verdade, disse Sabrina, surpreendendo-se com a verdade em suas palavras, foi meio incrível. Bem, você pode me contar tudo sobre sua aventura rústica após a reunião do cliente, disse Karen, já seguindo em frente. Jenkins quer a apresentação completa da campanha. Essa pode ser sua grande chance, Sabrina. A reunião foi perfeitamente. A apresentação de Sabrina foi perfeita. Suas respostas a perguntas confiantes e articuladas. Jenkins, CEO de uma marca de relógios de luxo, parecia impressionado. Excelente trabalho, Alice, disse ele quando a reunião concluiu. Você entende nossa visão perfeitamente. Karen estava radiante quando saíram da sala de conferências. Isso foi incrível, Sabrina. A promoção é praticamente sua agora. Sabrina sorriu e agradeceu, mas quando ela voltou para a mesa, um estranho vazio se estabeleceu sobre ela. Sua tela de computador mostrou a campanha de vigilância em que ela trabalhou tanto. Os relógios e os relógios caros apresentados nos pulsos de belos modelos. Coisas que duram, disse Caleb sobre o que ele valorizava. Olhando para os relógios agora, Sabrina se perguntou se eles realmente duraram, ou se eram apenas símbolos de status caros, substituídos assim que o próximo modelo foi lançado. Semana passou em um borrão de reuniões, prazos e noturnos no escritório. Sabrina se jogou em seu trabalho, tentando não pensar em um certo fazendeiro de olhos azuis ou no beijo que eles compartilharam em um ponto de ônibus. Na tarde de sexta-feira, Karen ligou para Sabrina em seu escritório, praticamente pulando de emoção. Eu tenho notícias incríveis, disse ela, gesticulando para Sabrina sentar. Jenkins adorou tanto o seu trabalho, ele quer que você lidere toda a campanha, e a melhor parte, ela fez uma pausa dramaticamente. Eu o recomendei para o cargo de diretor de marketing sênior. Isso é maravilhoso, disse Sabrina, tentando combinar o entusiasmo de Karen. Você não parece animado. Karen franziu a testa, estudando o rosto dela. É para isso que você trabalha há anos. Estou animado, insistiu Sabrina, forçando um sorriso. Foi apenas uma semana longa. De volta à mesa dela, Sabrina olhou para a tela do computador sem realmente vê-la. A promoção, a oportunidade, era tudo o que ela queria. Então, por que de repente se sentiu vazio? Sua mão foi para a gaveta da mesa, onde ela armazenou o lenço de seda que trouxera de Willow Creek. Enquanto tocava o tecido macio, as memórias inundaram alimentando galinhas com Caleb, trabalhando lado a lado durante a tempestade, jogando cartas à luz de velas, naquele momento com a cabra e os quase beijos que haviam se seguido. Chegou o fim de semana e Sabrina recusou. Convites de amigos para sair, optando por ficar em seu apartamento. Ela ordenou a comida que ela mal provou e assistiu a programas de TV sem registrar ou parcelas. Domingo de manhã, ela acordou cedo e fez café, carregando-o para sua pequena varanda, que ignorava a cidade. Chicago se espalhou diante dela, magnífico e imponente com seus arranha-céus e ruas movimentadas. Sempre foi sua casa, seu mundo, mas agora sua mente continuava à deriva para abrir campos, para o cheiro de feno fresco, para uma simples casa de fazenda, onde o tempo parecia se mover de maneira diferente. Ela pegou o telefone e depois o colocou novamente. O que ela diria? Oi, lembre,
Se de mim, a garota da cidade que acidentalmente passou um fim de semana em sua fazenda, parecia ridículo. Segunda-feira trouxe o anúncio oficial da promoção de Sabrina. Seus colegas a parabenizaram, alguns genuinamente felizes por ela, outros com inveja pouco velada. Karen a levou a um almoço caro para comemorar. Então, o que vem a seguir para o nosso novo diretor sênior? Karen perguntou sobre vinho e saladas muito caras. A campanha de Jenkins o colocará no mapa. Depois disso, quem sabe? Talvez Nova York? Londres? Sabrina sorriu educadamente, mas seus pensamentos estavam longe de ser as capitais globais de marketing. Eles estavam em uma pequena cidade que ela nunca ouviu falar de uma semana atrás, com um homem que a fez se sentir mais viva em 3 dias do que sentia em anos. Naquela noite, quando Sabrina trabalhou tarde terminando uma proposta, seu telefone tocou. Sabrina Ellis, ela respondeu automaticamente. Senhora Ellis, há alguém no saguão pedindo por você, informou o segurança. Diz que o nome dele é Caleb Maddox. Devo mandá-lo? O coração de Sabrina parou. Caleb Maddox? Tem certeza? Sim. Senhora, cara alto parece um pouco deslocado em sua camisa de flanela. Diz que precisa vê-lo. Eu vou descer. Sabrina conseguiu, suas mãos tremendo de repente. O passeio de elevador até o saguão parecia o minuto mais longo de sua vida. Quando as portas se abriram, ela o viu imediatamente. Caleco, de pé desajeitado no elegante lobby corporativo, parecendo tão deslocado em suas roupas simples entre o mármore e o copo. Caleb, ela disse, aproximando-se devagar. Meio que poderia desaparecer se ela se movesse muito rapidamente. Ele se virou, e o olhar em seu rosto, quando a viu, fez seu coração vibrar. Sabrina, disse ele, sua voz exatamente como ela se lembrava. Espero que esteja tudo bem que eu venha. Como você me encontrou? Ela perguntou, ainda não acreditando que ele estava realmente lá. Você deixou seu cartão de visita no bolso. Do meu casaco, explicou Caleb. O que eu coloquei em volta dos ombros naquela primeira noite. Sabrina lembrou agora. Ela colocou um cartão no bolso do casaco sem pensar. Um hábito de eventos de networking. Por que você está aqui? Ela perguntou, precisando ouvi-lo dizer isso. Caleb parecia nervoso, tão diferente do agricultor confiante que conheceu. Depois que você saiu, encontrei algo no bolso do meu casaco, disse ele, enfiando o bolso do jeans e puxando um guardanapo dobrado. Sabrina o reconheceu imediatamente. O guardanapo em que ela escrevia impulsivamente enquanto esperava. O ônibus. Ela o enfiou no casaco dele quando ele não estava olhando, nunca esperando que ele encontrasse tão cedo ou agir sobre ele. Se você já acredita no amor de novo, me chame. Estou esperando, leu Caleb do guardanapo, seus olhos encontrando os dela. Você quis dizer isso? Sim, disse Sabrina sem hesitar. Cada palavra. Eu não tenho um telefone comigo, disse Caleb, uma sugestão de um sorriso aparecendo. Então eu imaginei que eu viria pessoalmente. Você dirigiu até Chicago? Sabrina perguntou, surpreso com o gesto. Caleb assentiu. Mike me levou até a rodoviária. Disse que era hora de eu parar de ser teimosa. E a fazenda? Sabrina perguntou, sabendo o quão importante era para ele. Fiz um vizinho assistir às coisas por alguns dias, respondeu Caleb. Primeira vez que saí em 5 anos. O significado dessa declaração não foi perdido em Sabrina. Por que agora? Ela perguntou suavemente. O que mudou? Caleb deu um passo mais perto dela. Por 5 anos, eu tenho vivido, mas não realmente vivo. Desde que Elizabeth saiu. Elizabeth? Sabrina perguntou, finalmente aprendendo o nome da mulher que o machucou. Minha noiva, explicou Caleb, sua voz baixa. Ela não conseguia lidar com a fazenda vida. Disse que estava muito isolado, muito trabalho. Não é suficiente, glamour. Ele disse a última palavra com uma pitada de amargura. Ela saiu 1 mês antes do casamento. Sinto muito, disse Sabrina sinceramente. Eu me fechei depois disso, continuou Caleb. Imaginei que era mais fácil ficar sozinho do que arriscar esse tipo de dor novamente. E então você apareceu, perdido. Irritado naqueles sapatos ridículos. Apesar de tudo, Sabrina riu. Eles eram designer, muito obrigado.
Eles eram impraticáveis, respondeu Caleb, seu sorriso crescendo. Mas você foi inesperado, diferente do que eu pensava que uma garota da cidade seria. Mais forte, mais real. Ele pegou a mão dela, segurando-a suavemente. Depois que você saiu, a fazenda se sentiu vazia, quieto de todas as maneiras erradas. E eu percebi alguma coisa. O quê? Sabrina perguntou, mal ousando respirar. Que talvez eu estivesse pronta para acreditar no amor novamente, se estivesse com você. As palavras penduradas entre eles, honestas e vulneráveis e perfeitas. Acabei de ser promovido, disse Sabrina, precisando que ele entenda. Diretor de marketing sênior. É para isso que venho trabalhando há anos. O rosto de Caleb caiu um pouco, mas ele assentiu. Eu entendo. Eu não vim aqui esperando que você solte tudo para um fazendeiro que você mal conhece. Não, disse Sabrina rapidamente. Não foi isso que eu quis dizer. Eu apenas... Ela respirou fundo. Não sei como isso funciona. Minha vida está aqui. A sua está em Willow Creek. Eu também não sei, admitiu Caleb. Só sei que 3 dias com você me fez sentir mais vivo do que senti em 5 anos. E eu não podia deixar isso ir sem pelo menos tentar. Sabrina olhou em volta do saguão de seu prédio de escritórios, o lugar onde passou inúmeras horas, trabalhando em direção a um sonho, que de repente parecia menos importante do que o homem em pé diante dela. Eu tenho dias de férias, disse ela lentamente, uma ideia se formando. 2 semanas, na verdade. Eu nunca os pego. A esperança brilhou nos olhos de Caleb. Oh, essas suas cabras ridículas sentiriam sua falta se eu voltasse a visitar por um tempo? Sabrina perguntou, um sorriso se espalhando pelo rosto. Talvez o tempo suficiente para descobrir o que isso é entre nós? O sorriso de resposta de Caleb foi mais brilhante do que ela jamais tinha visto. Acho que eles conseguiriam, disse ele, puxando-a para mais perto. E eu também. Sabrina passou os braços em volta do pescoço, sem se importar que pode estar assistindo no saguão corporativo. E depois das 2 semanas, vamos descobrir, prometeu Caleb. Junto. Seus lábios se encontraram em um beijo que parecia voltar para casa. A um lugar que Sabrina nem sequer sabia que estava procurando, até que acidentalmente o encontrou. Quando eles se separaram, Sabrina descansou a testa contra a de Caleb, impressionada com a virada inesperada que sua vida havia tomado. Então, disse ela, quando é o próximo ônibus para Willow Creek? Caleb riu, o som quente e cheio de promessas. Na verdade, eu trouxe algo melhor do que um ônibus. O que é isso? Um caminhão, disse ele, seus olhos brilhando. Um antigo, com espaço suficiente para você, eu e qualquer futuro que decidamos construir. Sabrina olhou para o prédio de escritórios e depois de volta a Caleb. Sua promoção, sua vida na cidade, tudo ainda estaria aqui em 2 semanas, se ela quisesse. Mas, por enquanto, havia algo mais importante à espera. Deixe-me pegar minhas coisas, disse ela, tomando sua decisão. E desta vez, estou usando os sapatos certos para a jornada. Mais tarde, naquela noite, enquanto o caminhão de Caleb saiu de Chicago em direção ao campo, Sabrina chutou seus saltos altos e se estabeleceu para o passeio, sua mão descansando confortavelmente na casa de Caleb. As luzes da cidade desapareceram atrás deles, e pela primeira vez em sua vida focada na carreira, Sabrina não estava pensando nas reuniões de amanhã ou na próxima semana. Em vez disso, ela estava pensando em galinhas e hortas, jogos de cartas à luz de velas e balanços da varanda da frente. E, principalmente, ela estava pensando no homem quieto ao lado dela, que dirigia horas em um ônibus para encontrá-la carregando nada além de um guardanapo com uma promessa e a coragem de acreditar no amor novamente. Enquanto cruzavam os limites da cidade, Sabrina fez um levantamento de peso dos ombros. Ela não sabia o que o futuro mantinha, mas pelas próximas 2 semanas, pelo menos, estava exatamente onde deveria estar. As férias de 2 semanas passaram em um borrão de momentos compartilhados e sentimentos aprofundados. Sabrina trocou suas roupas de grife por jeans confortáveis e camisas de flanela. Seus saltos altos por botas práticas que Caleb a ajudou a escolher na loja geral.
Ela aprendeu mais sobre a agricultura do que jamais achava ser possível, como dizer quando os tomates estavam perfeitamente maduros, a maneira certa de alimentar as galinhas sem ficar bicando, mesmo como dirigir o trator antigo de Caleb, embora essa lição tenha terminado com os dois rindo, enquanto ela acidentalmente dirigia por uma poça de lama. Mais importante, ela aprendeu sobre Caleb. A força silenciosa que passou por tudo que ele fez. A maneira como ele cuidava de sua terra com uma dedicação que foi além da simples propriedade. A maneira gentil que ele tratava todos os animais, até a cabra problemática que roubara seu lenço. O som raro mas maravilhoso de sua risada, que ela ouviu com mais frequência a cada dia que passa. E Caleb aprendeu sobre ela. Sua ambição que a levou desde a infância, seu olhar para o design e a cor, sua rápida inteligência que a ajudou a se elevar no mundo competitivo do marketing. Ele assistiu impressionado quando ela consertou seu antigo computador de escritório e estabeleceu um sistema simples de planilha que facilitou muito o rastreamento das despesas da fazenda. Eles discutiram sobre café. Ele gostava de preto. Ela insistiu em creme. Riu quando a mesma cabra travessa de alguma forma encontrou seu caminho na cozinha e compartilhou noites tranquilas no balanço da varanda, falando sobre tudo e nada. Mas, quando as 2 semanas se encerraram, a pergunta, que ambos estavam evitando aparecendo em grande parte. 3 dias restantes, disse Caleb uma noite enquanto se sentavam na varanda, assistindo vaga-lumes dançando no anoitecer. O coração de Sabrina se apertou. Eu sei. Você decidiu? Ele perguntou, sua voz cuidadosa, neutra. Sobre voltar? Ela estava pensando em pouco mais, avaliando suas opções, considerando possibilidades. A promoção esperou por ela em Chicago, a carreira que ela construiu ao longo de anos de trabalho duro. Mas aqui em Willow Creek, ela encontrou algo que nem sabia que estava desaparecendo. Conversei com Karen ontem, disse Sabrina lentamente. Meu chefe. Caleb ficou tenso ao lado dela, com a mão que está acostumada no balanço da varanda. Eu perguntei sobre trabalhar remotamente, continuou ela. Pelo menos em período parcial. A esperança brilhou nos olhos de Caleb. O que ela disse? Ela não estava emocionada, admitiu Sabrina. Mas ela concordou com um período de teste. 3 meses. Eu precisaria vir a Chicago para reuniões importantes, talvez 1 semana por mês. No resto do tempo, eu poderia trabalhar daqui. Caleb ficou quieto por um longo momento, processando. Você faria isso? Desistindo de morar na cidade? Não estou desistindo de nada, disse Sabrina pegando a mão dele. Estou ganhando algo melhor. A fazenda não está exatamente criada para um diretor de marketing, apontou Caleb. Na melhor das hipóteses da internet. Então vamos melhorar, disse Sabrina simplesmente. Eu já procurei melhores opções de satélite, e seu escritório poderia usar uma atualização. Você pensou nisso, disse Caleb, um sorriso se espalhando pelo rosto. Eu tenho, confirmou Sabrina. Mas e você? Você está pronto para compartilhar sua vida tranquila com alguém que faz ligações de negócios e tem reuniões de vídeo? Em vez de responder imediatamente, Caleb ficou e estendeu a mão. Venha comigo, eu quero te mostrar uma coisa. Curioso, Sabrina o seguiu até o caminhão. Eles dirigiram por cerca de 10 minutos, pegando uma estrada de terra que ela não havia caído antes. Quando pararam, estavam no topo de uma colina suave com vista para um prado pontilhado de flores silvestres. À distância, as luzes de Willow Creek brilhavam como estrelas da Earthbound. Esta terra faz parte da fazenda, explicou Caleb quando eles saíram do caminhão. Comprei 5 anos atrás, logo após Elizabeth sair. É lindo, disse Sabrina, honestamente aprendendo à vista. Eu tinha planos naquela época, continuou Caleb, sua voz suave com memória. Ia construir uma casa aqui, maior, com comodidades modernas, um escritório em casa, até um quarto de hóspedes que um dia poderia ser um viveiro. A respiração de Sabrina apanhou enquanto ela entendia o que ele estava dizendo. Eu nunca comecei a construir, disse Caleb virando-se para encará-la. Não vi o ponto morando, sozinho, mas os planos ainda estão lá. A fundação já está marcada. Ele pegou as 2 mãos dela nas dele.
Estou pronto, Sabrina, para compartilhar minha vida, construir algo novo. Se você tem certeza de que é isso que deseja. Sabrina olhou para o prado, imaginando uma casa cheia de luz, com espaço para que suas vidas cresçam juntas. Então, ela olhou para Caleb, esse homem que abriu seu coração para ela, apesar de sua dor no passado. Nunca tive mais certeza de nada, disse ela. Na manhã seguinte, Sabrina ligou para Karen para confirmar o acordo remoto de trabalho. Então, ela e Caleb dirigiram para Chicago para arrumar seu apartamento. A cidade se sentia diferente agora, ainda vibrante e emocionante. Mas não é mais o único lugar que ela poderia se imaginar. Seus colegas ficaram chocados com sua decisão, especialmente aqueles que inventaram sua promoção. Você está se movendo para onde? Sua amiga Melissa perguntou incrédula quando Sabrina explicou. Para um fazendeiro? Não é apenas qualquer fazendeiro, respondeu Sabrina, incapaz de manter o sorriso do rosto. E não apenas para ele, para mim também. Demorou 3 dias para levar sua vida, decidir o que manter e o que vender, o que levar imediatamente e o que poderia ser enviado mais tarde. Por tudo isso, Caleb foi paciente e solidário, nunca empurrando, sempre ajudando. No último dia, enquanto carregavam as últimas caixas em seu caminhão, Sabrina deu uma última olhada no apartamento dela, o lugar onde ela comemorou promoções, chorou por contratempos e planejava seu futuro. Tendo dúvidas, Caleb perguntou gentilmente, percebendo sua hesitação. Não, disse Sabrina, percebendo que era verdade. Apenas dizendo adeus a um capítulo da minha vida. O caminho de volta a Willow Creek parecia diferente desta vez. Não uma fuga ou uma visita temporária, mas uma viagem para casa. Sabrina viu o horizonte da cidade recuar no espelho lateral e depois virou os olhos para a estrada aberta à frente. Eles chegaram à fazenda tarde da noite. Enquanto Caleb carregava suas caixas para dentro, Sabrina estava no quintal, olhando para as estrelas que brilhavam muito mais aqui do que na cidade. Bem, vindo para casa, disse Caleb, chegando ao lado dela. Lar. Uma palavra tão simples, mas tão cheia de significado. Sabrina sempre pensou que o lar era um lugar, seu apartamento em Chicago, a casa em que ela cresceu. Mas agora ela entendia que o lar poderia ser uma pessoa, um sentimento, uma escolha. O primeiro mês de seu novo acordo trouxe desafios, instalações da internet, criando um escritório em casa adequado no estudo de Caleb, aprendendo a equilibrar a vida agrícola com os prazos corporativos. A semana de Sabrina em Chicago para reuniões parecia estranha. A cidade que já havia sido seu mundo inteiro agora parecia uma breve parada em uma jornada que levou de volta a Willow Creek. Por tudo. O relacionamento deles se aprofundou. Caleb apoiou suas ambições de carreira, enquanto Sabrina abraçou a vida agrícola com um entusiasmo que surpreendeu os dois. Eles trabalharam lado a lado na horta, discutiram estratégias de marketing durante o jantar e terminaram todos os dias juntos na varanda a balançar, observando o sol se pôr sobre os campos. 3 meses se transformaram em 6. O período do julgamento para o trabalho remoto tornou-se um acordo permanente. As habilidades de marketing da Sabrina ajudaram a Caleb a expandir os negócios da fazenda, criando um site para vendas diretas e projetar embalagens atraentes para os produtos orgânicos que ele vendeu para restaurantes sofisticados em Chicago. Uma noite, enquanto caminhavam pelas cercas da linha de propriedades, pararam na colina onde Caleb havia mostrado seus planos de construção. Eu tenho pensado, disse ele, sua voz casual, embora Sabrina pudesse ouvir a corrente de nervosismo. Talvez seja hora de tirar o pó dos planos da casa. Realmente? Sabrina perguntou, ela ouve T acelerando. Caleb assentiu, olhando para o prado. Este lugar sempre foi feito para um futuro, para uma família. Ele se virou para ela, pegando as 2 mãos nas dele. Eu sei que faz apenas 9 meses desde que você pegou o ônibus errado e acabou aqui. Se for muito cedo... Não é, interrompeu Sabrina, apertando as mãos. Não é muito cedo. Alívio e alegria se espalharam pelo rosto de Caleb. Há algo mais em que tenho pensado, disse ele, alcançando o bolso. Ele pegou uma caixa pequena e caiu para um joelho, lá na encosta onde sua futura casa ficaria.
Sabrina Ellis, disse ele, sua voz estável apesar da emoção nos olhos. Você fez este lugar parecer mais do que a terra. Você fez parecer em casa. Você vai se casar comigo? Dentro da caixa havia um anel, não chamativo ou extravagante, mas bonito em sua simplicidade, com um pequeno diamante em uma faixa de prata polida. Era a da minha avó, explicou Caleb. Se você preferir algo mais moderno... É perfeito, disse Sabrina, lágrimas embaçando sua visão. Sim, vou me casar com você. Caleb escorregou o anel no dedo, depois se levantou e a puxou para os braços dele, beijando-a com todo o amor que cresceu entre eles desde o primeiro passeio de ônibus confundido. Eles se casaram 6 meses, depois no celeiro branco onde se conheceram. Mike serviu como o melhor homem de Caleb, enquanto Melissa veio de Chicago para ser a dama de honra de Sabrina. A cerimônia era simples, mas bonita, com flores silvestres do prado decorando as mesas e as luzes de fada retiradas das vigas. Sabrina usava um vestido elegante, mas simples, com botas práticas escondidas por baixo, um compromisso que fez Caleb rir quando ela o mostrou durante a primeira dança. Quando o primeiro aniversário chegou, a casa na colina estava quase completa. Moderno, mas rústico, com grandes janelas com vista para a fazenda, ela equilibrou as duas necessidades perfeitamente. O escritório em casa de Sabrina tinha a melhor conexão com a internet no condado, enquanto o workshop de Caleb deu-lhe espaço para a madeira, pela qual ele havia redescoberto uma paixão. O berçário permaneceu vazio por enquanto, mas pintou um amarelo macio, pronto para o futuro que ambos queriam. Um futuro não havia imaginado antes de uma curva errada, os reuniu. Uma noite, enquanto se sentavam na varanda de sua nova casa, observando o pôr do sol pintando o céu em laranjas e rosas brilhantes, Sabrina se inclinou contra o ombro de Caleb. Você já pensou em quão diferentes nossas vidas seriam se tivesse pegado o ônibus certo naquele dia? Ela perguntou. O braço de Caleb se apertou ao seu redor. Às vezes. Mas então me lembro do que eu te disse no ponto de ônibus. O que é isso? Que você pegou o ônibus errado, disse ele, pressionando um beijo no templo dela. Mas você estava exatamente onde deveria estar. Sabrina sorriu, sua mão encontrando os dedos dele e entrelaçando tão naturalmente quanto a respiração. Eu acho que você estava certo. Abaixo deles, as luzes da fazenda brilharam aquecidas contra o anoitecer. No celeiro, uma nova ninhada de gatinhos nasceu naquela manhã. Na estufa, as mudas de tomate estavam apenas começando a brotar. E no prado, as flores silvestres balançaram na brisa suave da noite, como se dançando para comemorar tudo o que havia crescido de uma curva errada e a coragem de seguir um caminho inesperado. Eu te amo, disse Caleb simplesmente. Eu também te amo, respondeu Sabrina, sabendo em seu coração que nenhuma promoção, nenhum horizonte da cidade poderia se comparar à vida que haviam construído juntos nesta pequena cidade que ela nunca quis encontrar. Quando a noite caiu totalmente sobre Willow Creek, eles assistiram às primeiras estrelas aparecerem, sua luz lembrete de que às vezes as coisas mais bonitas começam a se perder, e encontrando em casa, nos lugares mais inesperados,